Depois do vice-campeonato, da conquista de 42 milhões para o Internacional, a partir de agora a direção do Internacional começa um novo processo, o processo por contratações, busca de novos reforços, mas além disso de renovações. O técnico Mano Menezes foi taxativo ontem na entrevista coletiva com a permanência desse elenco para 2023. O Inter que terminou o Campeonato Brasileiro com apenas 5 derrotas em todo o campeonato, sendo o vice-campeão, o primeiro vice-campeão com 5 derrotas. Nunca nenhum time tinha ficado na segunda colocação com apenas 5. Normalmente sempre teria sido campeão, mas nesse ano a gente acabou no azar, né, onde o Palmeiras conseguiu fazer um excelente campeonato e terminar o campeonato com apenas 3 derrotas. No vídeo de hoje eu vou te trazer as principais informações sobre negociações por parte do Internacional, sobre a reunião que vai acontecer entre a direção do Inter e também o staff, empresário e também o Leandro Damião, que deve acontecer ao longo dessa semana em Porto Alegre. E além disso também eu quero te falar falas da entrevista coletiva do Mano Menezes e também do presidente Alessandro Barcelos, além de interesse do Atlético Mineiro pelo ponta Pedro Henrique, tá bom? Então só antes de a gente começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo. E só antes de a gente começar, né? Não esquece de já aquele teu gostei, porque ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas. Ajuda muito no desempenho, na performance do canal então, enquanto deixa o teu gostei. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez ou se tu ainda não se inscreveu, aproveita e te inscreve no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo. E no lado também tem o botão do sininho de notificações, porque sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, o teu celular sempre vai ficar notificado, tá bom? Além disso também eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que é ter uma melhora na performance entre 4 paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo e adquira aqui no primeiro link na descrição o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos abrir então com as informações do Internacional. O Inter que está de férias a partir de agora, né? Todo elenco do Internacional agora entra em férias e a direção do Internacional que em contrapartida não entra em férias. A direção que agora inicia, né, esse processo, né, por manutenção e busca de reforços e também de saídas e vendas e liberações de atletas. O Inter, que conquistou o segundo lugar no dia de ontem, né, garantiu, né, os 42 milhões e 700 mil reais da premiação por cota de TV. Vale deixar ressaltado que esse valor não é da CBF, tá? A CBF não dá um centavo por premiação do Campeonato Brasileiro. Esse valor que o Inter tem, né, dos 42 milhões de reais, do campeão que ganha 50 milhões, tudo isso é das cotas de TV, né? Tudo isso é das cotas de televisão, onde todos os clubes fizeram acordo que 30% da cota de TV iria para a premiação do Campeonato Brasileiro do primeiro ao 16º colocado. Vai deixar isso muito ressaltado porque a CBF sempre tenta ganhar, né, por cima disso, sendo que a CBF não dá um centavo para os clubes que ficam em primeiro, segundo lugar no seu próprio campeonato, além da classificação para a Libertadores Sul-Americana. A partir de agora que a direção, como eu falei anteriormente, nesta semana tem reunião por busca de um atacante, inclusive que estava ontem no estádio de Beira-Rio, inclusive nos camarotes, que é o do atacante Leandro Damião. Atacante que está na mira do Internacional para a próxima temporada, é um dos nomes que a direção busca, né, para a disputa da Libertadores no próximo ano, e ao longo dessa semana a direção deve ter uma reunião com ele e também com seu empresário, que é o Vinícius Prates, que é o mesmo empresário do Nico Lopes, do Paulo Guerreiro. E ao longo dessa semana deve ter uma reunião para saber se existe alguma possibilidade de viabilizar uma volta do Leandro Damião para o Internacional. Mas eu quero deixar muito claro para vocês que a possibilidade do Damião voltar para o Inter é muito pequena, porque ele não tem contrato terminando agora no final dessa temporada, ele tem contrato ainda por mais tempo com o Kawasaki Frontale, e o Inter precisaria colocar grana para liberar ele, porque os japoneses não gostariam de liberar esse jogador de maneira gratuita. E por ser um jogador de 32 anos de idade, não valeria a pena para o Internacional. Por isso que a tendência é que esse jogador não venha, mas a direção vai se sentar com o jogador para ver se existe alguma possibilidade de volta por parte do Leandro Damião, tá bom? Na entrevista coletiva, né, tanto do Mano Menezes quanto do presidente Alessandro Barcelos, né, falando primeiro sobre o Mano Menezes, ele diz que antes de trazer qualquer reforço, de trazer qualquer contratação,
A direção, o Mano Menezes, ele quer a manutenção do elenco para a próxima temporada. Ele não quer perder essas peças-chaves que vem jogando bem pelo partido internacional. E aí eu quero trazer uma informação para vocês. Boa parte desse elenco, né, que o Mano quer que permaneça, vai ficar no Inter. Existem só 2 definições que têm que ser tratadas ainda. Na verdade, 3, né? Existe ainda a renovação do Rodrigo Moledo, que não foi assinada de maneira oficial, mas ao longo dessa semana e da próxima, a tendência é que o Inter assine de maneira oficial a renovação de contrato por mais uma temporada do Rodrigo Moledo. O Wanderson, a tendência é que ao longo de dezembro o Inter pague os 4 milhões de euros para o Krasnodar da Rússia de maneira parcelada e compre o jogador de maneira definitiva. E o outro jogador, esse um pouco mais difícil, que é o Vitão. Esse é onde o Internacional vai ter que concentrar muito esforço para conseguir a permanência desse zagueiro. Esse é o principal atleta nesse momento do elenco do Internacional que pode não permanecer. Lembrando que ele tem contrato até julho de 2023, ele permanece para a próxima temporada, mas ele não tem uma possibilidade fixa de ficar ao longo de toda a temporada de 2023, tá bom? Além disso, o Inter que deve ter algumas saídas, o próprio presidente Alessandro Barcelos disse que deve haver algumas saídas, por exemplo, vendas de jogadores é o que pode ocorrer, principalmente no Johnny e também no Maurício, que vem jogando muito bem, o Internacional que quer arrecadar com esses 2 atletas no mínimo 30 milhões de euros, 15 de cada um, e são 2 jogadores que sim podem ser vendidos na próxima temporada em função de estarem jogando muito bem. Além disso, também a partir de agora eu quero te falar, né, que o presidente Alessandro Barcelos disse que vai se concentrar sim e vai trazer esforços de reforços nível top para a disputa da Libertadores. O Inter vai ter um orçamento de 50 milhões a mais em relação dessa temporada. Dessa temporada o Inter prospectou que ia ter cerca de 300 milhões e quebrados. Para a próxima temporada o Inter vai ter mais de 350 milhões, né, para o custo de futebol, né? O Inter vai investir todo esse valor para a próxima temporada, né, para a disputa da Conmebol Libertadores. Também agora quero te falar sobre o interesse do Atlético Mineiro, né, que tem como diretor executivo de futebol o Rodrigo Caetano, no Pedro Henrique, né? O Atlético Mineiro que vem tendo interesse, muitos atletas do Internacional tem interesse, por exemplo, no Nilson, que é um atleta que deve deixar o Internacional, e nesse momento eles estão interessados em levar o Pedro Henrique. Só que a possibilidade de Pedro Henrique sair do Inter é muito pequena. É um jogador que tem contrato até final de 2023, está no clube que ele gosta e está identificado com a torcida do Inter. É um jogador que recebeu recentemente, né, um aumento salarial. É um atleta que hoje, teoricamente, é titular do Internacional, disputa a posição ali com o Wanderson. E a tendência é que esse atleta não vá para o Atlético Mineiro. Ele vai escutar a proposta do Atlético Mineiro, né, ver se realmente é uma proposta vantajosa. Mas, nesse momento, a tendência do Pedro Henrique deixar o Internacional é extremamente pequena. O Pedro Henrique não deve deixar o Inter. A direção no Inter, né, diz que também não tem interesse na negociação pelo Pedro Henrique. Não quer liberar esse jogador, né, porque o Internacional vê no Pedro Henrique, no Wanderson, 2 peças extremamente importantes para mudarem jogos, por exemplo, em segundo tempo. Como, por exemplo, normalmente o Mano Menezes, a tendência é que na próxima temporada continue usando apenas um desses 2 atletas no time titular. E tenha a outra opção do banco de reservas. Ou seja, o Inter sempre no segundo tempo vai ter uma opção muito interessante, ou no Pedro Henrique ou no próprio Wanderson. Outros atletas que estão chegando agora também, por exemplo, Estevão, Lucas Ramos, reforços que devem chegar para o Internacional, o Brian Romero que agora está começando a se adaptar no futebol brasileiro, quando começa a engrenar novamente, né? É um jogador que foi bem, por exemplo, no Defensa e Justiça, no River Plate também teve seus momentos interessantes, e o Inter que começa a se ajustar, mas o Pedro Henrique é um atleta que não deve deixar o Internacional, mas, apesar disso, deve escutar sim a proposta do Atlético Mineiro, informação trazida pelo jornalista Wagner Martins, tá bom? Então esse foi o vídeo, eu espero ter gostado, deixa o teu gostei, te inscreva no canal, ativa aqui o sininho de notificações, volto logo mais com as informações, valeu, falou e fui!